tua vou proclamar. Desde o último domingo que nós tivemos a ceia do Senhor aqui, nós começamos a falar sobre a mensagem da cruz. Nós temos discorrido nesse tema e nós já vimos algumas coisas, né? A primeira mensagem nós lemos Isaías 53 e falamos a respeito da vergonha, do vexame que o Senhor Jesus Cristo sofreu por nós, para nos salvar. Falamos também a respeito das 3 cruzes, no outro domingo, né, sobre aquelas 3 cruzes no Calvário, sobre aqueles 2 malfeitores, que Jesus foi crucificado entre eles. Na semana passada, nós começamos a ver algo em 1 Coríntios, no capítulo 1. E eu peço que você abra lá, nós vamos dar continuidade a essa mensagem do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 1. E hoje nós vamos estar falando sobre o alcance da cruz. Na semana passada nós lemos os versículos 18 a 25, onde Paulo fala sobre a loucura da cruz. Que a cruz, a mensagem da cruz, a pregação da cruz, ela é considerada como loucura para muitas pessoas, inclusive para aqueles daquela época. 1 Coríntios capítulo 1, e hoje nós vamos continuar então no versículo 26 a 31. Tá? Semana passada lemos os versículos 18 a 25, estudamos o que Paulo está dizendo ali. Vamos mencionar algumas coisas novamente, mas hoje o nosso foco vai ser do versículo 26 até o versículo 31. E na semana que vem nós vamos ler o capítulo 2, versículos 1 a 5, para a gente fechar essa parte em Coríntios, tá? Na carta aos Coríntios. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 31, a palavra de Deus diz assim: Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, ou algumas traduções dizem as que nada são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Hoje nós vamos nos ater a esse texto aqui, e nós vamos estar falando sobre o alcance da cruz. Semana passada nós falamos a respeito da loucura da cruz aqui em Coríntios. Hoje nós vamos estar falando sobre o alcance da cruz, e na semana que vem nós vamos falar sobre a centralidade dessa cruz. Por que que essa cruz é tão pregada e deve ser tão pregada? Porque a cruz de Cristo é o centro da pregação do apóstolo Paulo, como ele menciona aqui. Nada me propus saber entre vós, senão Cristo e esse crucificado. É o que Paulo diz: olha, eu não preguei nada no meio de vocês, eu não falei nada, a não ser Jesus, e Jesus, não é qualquer Jesus, mas o Jesus crucificado. Então esse foi o tema, o centro da pregação de Paulo, especialmente aqui no meio dos coríntios, dos irmãos de Corinto. Tá? Então, essa aqui, como nós vimos na semana passada, é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja que ficava na cidade de Corinto. Corinto era uma cidade grega, e que, claro, por ser uma cidade grega, então ela sofreu muita influência grega. Então Paulo ele escreve essa carta para corrigir vários problemas de natureza espiritual na igreja. Tinham problemas físicos lá, brigas, dissensões e tudo mais, mas esses problemas físicos são apenas um modo de revelar um problema espiritual. Então Paulo escreve para corrigir esses problemas. A igreja em Corinto vivia debaixo
da cultura grega. E essa cultura grega adentrou no seio da igreja, permaneceu, aliás, no seio da igreja. E como já foi mencionado, os gregos valorizavam muito a filosofia, o conhecimento, os bons discursos, a boa oratória, a lábia dos pregadores. Eles analisavam tudo isso e eles admiravam não somente a mensagem, mas também a forma com que o pregador se expressava. E o resultado dessa admiração por homens foi que causou dissensões dentro da igreja. Se você ler o capítulo 1, os versículos anteriores, houve uma dissensão ali muito grande, que chegou aos ouvidos do apóstolo Paulo, e Paulo escreveu a carta para poder corrigir isso. E aí Paulo diz para eles, olha, então está havendo entre vós dissensões, separação, está havendo divisão entre vós. Alguns estão dizendo aí que pertencem ao grupinho ou panelinha, né? Você entende melhor quando se fala panelinha, né? Aí tem algumas panelinhas dentro da igreja, tem aquela panelinha que gosta do apóstolo Paulo, tem aquela panelinha que gosta de Apolo, tem aquela panelinha que gosta de Pedro, Cefas, tem aquela panelinha que acha que o ideal é Jesus Cristo. Isso não é o certo. Então Paulo aqui ele começa a corrigir isso, e nós vimos na semana passada que uma das formas que ele usa para corrigir isso é mostrando para eles que a sabedoria deste mundo ela entra em contradição com a sabedoria de Deus. Essa questão de simplesmente ser um bom pregador ou ter uma boa lábia, irmãos, vamos ser sinceros. Se não tiver Bíblia, a pessoa pode ter mais boa lábia que for, pode ser o maior pregador com o maior curso de oratória do mundo. Se não tiver Bíblia, não vale nada. Os irmãos não vieram aqui para estudar a Bíblia? Nós não estamos aqui todos juntos para aprendermos a Bíblia. É isso que a gente faz. Por isso que eu particularmente gosto muito dessas mensagens assim, nesse estilo de onde você vai entender todo o texto e ver o que está querendo dizer e tudo mais. O que nós encontramos muito hoje em dia são pessoas que leem um versículo e aí de repente, quando termina de ler aquele versículo, vai falar sobre várias outras coisas, mas não fala no que está no texto. E aí tem até pessoas que se admiram disso, né? Puxa, você viu aquele pregador? Olha o quanto ele prega bem. Ele pregou 1h30 num versículo só. Ué, então esse versículo é muito profundo, porque pregar 1h30 num versículo só, sem usar o restante da palavra de Deus, ixi, isso é... Então, entende? Pessoas admiram isso, né? Puxa, aquele pregador, ele fala bem. Ele fala bem, tá, mas e o conteúdo da mensagem? Bom, o conteúdo eu não sei, mas ele fala bem. Era isso que estava acontecendo lá no meio deles. Então Paulo começa a refutar isso, dizendo, olha, a sabedoria desse mundo aí que vocês tanto prezam, isso aí é nada diante de Deus. É nada diante de Deus. Então nós chegamos a entender nos versículos 18 a 25, que nós vimos semana passada, que as coisas de Deus são consideradas como loucura para esse mundo. A pregação sobre a cruz de Cristo, que Paulo fala especificamente no capítulo 1 e capítulo 2, Paulo ele foca aqui na mensagem da cruz, que é loucura para aqueles que não conhecem essa mensagem. E depois, nós vamos ler até o versículo 5 na semana que vem, mas se você ler todo o capítulo 2, Paulo coloca com alguns contrastes aqui. Sabedoria do mundo versus sabedoria de Deus. Espírito do mundo versus Espírito de Deus. O homem com Cristo versus o homem sem Cristo. Por isso, inclusive, no capítulo 2, no versículo 14, diz assim, olha, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então parece o que para eles? Loucura. E é justamente isso que Paulo mencionou nos versículos que nós lemos semana passada. Falar sobre a cruz de Cristo é uma loucura. Eles estavam esperando um outro personagem. Nós sabemos, o personagem central aqui é Cristo. Cristo é aquele que merece ser adorado, merece ser exaltado. Ele é o nosso Salvador. Cristo foi aquele que morreu na cruz do Calvário por nós. O Salvador do mundo. Mas as pessoas daquela época esperavam um outro tipo de Salvador, porque torna-se uma mensagem muito incoerente com aquilo, com a expectativa que eles tinham no seu coração.
Porque eles esperavam alguém grande, forte, imponente, alguém realmente autoritário que ia acabar com o governo de Roma e iria conduzir os judeus para uma revolução e toda aquela questão. E de repente aparece Jesus, um bebezinho, nasce um bebezinho de uma virgem desposada com um carpinteiro, que nasce num estábulo, é colocado numa manjedoura, depois vai para casa e começa a trabalhar ali numa cidade pobre, no meio de pessoas pobres, simples, com uma profissão pobre, nada chamativo, nada... Aí, de repente, olham e... Peraí, esse é o Salvador? Esse é o Salvador do mundo? Esse aí que é o Rei dos Reis? Aí o resultado disso é o quê? É o pensamento de que não, esse não é o Salvador, não, esse não é o Salvador do mundo, esse não é o Rei dos Reis. Não, isso é loucura. Daí vem o termo da pregação da cruz ser uma loucura, porque ela parece ser loucura, como nós acabamos de ler aqui no versículo 14 do capítulo 2, porque eles não compreendem a mensagem da cruz. Mas é justamente essa pregação louca, sem nexo, sem cabimento, sem lógica, que salva o homem dos seus pecados. É justamente essa pregação que salva o homem dos seus pecados, que nos salva. É essa pregação que aos olhos do mundo é sem nexo, não tem coerência nenhuma. Mas é essa mensagem que nos salva. O versículo 21, ele disse, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, o que Deus fez? Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, já que o mundo não conheceu, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, então Deus falou, então tudo bem, então eu vou salvar o mundo pela loucura da pregação. Ou seja, aquela pregação que vocês acham que é tão louca, tão incoerente, tão ilógica, é justamente essa pregação que vai salvar o mundo. É justamente essa pregação que vai salvar os crentes. E aí Paulo então mencionou sobre isso. Por quê? A pregação sobre um Jesus crucificado, para eles era uma loucura, trazia uma certa confusão, porque eles não esperavam aquele tipo de Cristo, eles esperavam um Cristo, né? Então, justamente essa pregação é aquela que salva. Então, por causa dessa loucura da pregação, que é considerada para o mundo como uma loucura, esse fato sobre Jesus numa cruz, é que nós entendemos então que a loucura da cruz ela contraria a sabedoria do homem. O homem acha que é de um jeito, mas Deus fala, não é assim, é desse jeito. Por quê? Porque a sabedoria pertence a Deus, a Ele pertence o entendimento. E além disso, nós vimos também que a loucura de Deus não só contraria, mas também ela transcende a sabedoria do homem. Ou seja, o homem ele teve uma expectativa num Cristo que estava chegando. De repente vem aquele Cristo, não, isso aí é loucura, isso aí não é o Salvador do mundo, mas por que é justamente ele que era o Salvador do mundo, que é o Salvador do mundo? Porque a loucura da cruz, ela transcende a sabedoria do homem, ela vai além. O homem tem uma expectativa, mas Deus faz outro jeito. Por quê? Porque os pensamentos de Deus vão muito além, Então, aquilo que eles consideravam tão importante, que eram as pregações bem elaboradas e atrativas, a boa lábia do pregador e toda aquela aparente sabedoria, na verdade, tudo aquilo era ineficaz no tocante à salvação. Não tinha eficácia nenhuma, porque não era a pregação sobre a cruz. E aí quando chegaram os servos de Deus pregando sobre a cruz, Paulo, Apolo, Cefas, então isso trouxe uma divisão no meio do povo. Puxa, você viu o Paulo pregando? Olha, realmente, ele não, eu já prefiro Apolo. Você viu Apolo pregar? Não, Apolo, realmente, o discurso dele E aí começou a fazer divisão dentro da igreja. Por quê? Eles admiravam as pessoas pela sua sabedoria. Né? Então, nós estamos aqui para louvar, engrandecer o nome de Cristo, não de pessoas. Então agora Paulo continua o seu discurso para mostrar o alcance da mensagem da cruz. Ele continua aqui para falar sobre o alcance, a mensagem da cruz, até quem ela alcança, ou essa pregação sobre a cruz.
que era considerado como loucura, e inclusive hoje para muitos é considerado como uma loucura. Mas a quem essa mensagem alcança? E já que a pregação da cruz não pode alcançar essa classe de pessoas que se acham mais sábias, porque como nós vimos semana passada, para uma pessoa ser salvo, é necessário que ele pegue todo o seu entendimento errado, contrário à palavra de Deus, joga fora e submeta todo o seu entendimento junto com a sua fé naquilo que a Bíblia diz. Salvação em Cristo por meio da graça, por meio da fé. Então é necessário a pessoa jogar tudo aquilo fora e colocar a sua fé e a sua confiança somente em Cristo. Não é Cristo e a igreja, Cristo e o batismo, Cristo e as obras de caridade, Cristo e as ofertas, Cristo mais não sei o quê. Nada disso, é só Jesus e ponto final. E não tem outra mensagem, não tem outro meio. Então é necessário a pessoa fazer isso. Mas se, do contrário, se uma pessoa que não fizer dessa forma, ela não pode ser salva, a mensagem da cruz é poderosa, nós temos que entender isso. E eu não quero dar a entender aqui para os irmãos que a mensagem da cruz não tenha poder. Então não me entenda mal. Só que nós temos que considerar algo interessante. Olha só, se a mensagem da cruz é poderosa para salvar o pecador, por que nem todos os pecadores serão salvos? Porque nem todos os pecadores vão depositar a sua fé em Jesus. Essa é uma realidade. Nem todos vão colocar a sua fé em Cristo. Então, para esses que não colocam a sua fé em Jesus, a pregação não tem eficácia. Não vai salvar eles. Porque tem uma falsa concepção que roda aí pelo mundo de que, no fim das contas, todas as pessoas vão ser salvas. Irmãos, nem todas as pessoas vão ser salvas. Esse conceito aí chamado de universalismo, onde todas as pessoas, no final das contas, todos vão estar no céu. Isso não existe. Não é a realidade da Bíblia. Não é o que Deus escreveu. Não é dessa forma. Então, se nem todos vão ser salvos, afinal de contas, a que classe de pessoas a cruz alcança então? Quem são aqueles que são alcançados? E Paulo vai mostrar isso para nós aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Nós vamos estar vendo aqui que a mensagem da cruz, ela alcança aquele que enxerga a sua própria debilidade. A mensagem da cruz, ela alcança aquele que enxerga a sua debilidade, o quanto ele é débil, fraco, necessitado da misericórdia de Deus. É a esses que tem eficácia, para esses tem eficácia a mensagem da cruz. Apesar da mensagem da cruz ter poder, porque o poder do nosso Deus é onipotente. Se Deus quisesse, você não acredita que se Deus quisesse, Ele poderia salvar todas as pessoas do mundo? Ele é Deus, Ele faz o que quer, Ele tem poder para fazer o que Ele quiser, Ele é Deus. Mas Ele já revelou para nós que não é a forma como Ele age. Então a mensagem da cruz alcança aquele que enxerga a sua própria debilidade. Para quê? Para que toda a glória seja dada somente a Deus. E esses dois pontos aqui tendo esses dois pontos em mente, é que nós vamos ver aqui o que Paulo escreveu nesse texto que nós acabamos de ler. Tá bom? Então, nós vemos aqui que nós fazemos a pergunta: a cruz alcança somente esse tipo de pessoa? Não porque ela não tenha poder para alcançar outras pessoas. Mas por quê? Porque nem todos vão colocar a sua fé. Então, sim, a pregação da cruz revela o infinito poder de Deus, mas ela só alcança aquele que reconhece a sua fraqueza. Falando sobre o primeiro pensamento, ela alcança aquele que reconhece a sua fraqueza, a sua debilidade, porque o próprio Senhor Jesus Cristo foi quem disse que aqueles que precisam do médico são os doentes. São os doentes.
O próprio Senhor Jesus Cristo disse que não veio buscar os justos, mas os pecadores. Então daí você vê o contraste, né? Como é que o pensamento de Deus é bem diferente do pensamento do homem. É bem diferente. Então é exatamente isso que Paulo explica no versículo 26 que nós lemos. Olha só. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Por isso Paulo está dizendo, olha irmãos, vede então a vossa vocação. É como se ele tivesse, eu vejo aqui Paulo dizendo assim, olha, mais ou menos assim, olha, dá uma olhada aí. Dá uma olhada, e até serve para nós. Você dá uma olhada ao seu redor, olha a classe de pessoas que Jesus salvou. Não é uma regra, porque existem pessoas influentes, pessoas com poder aquisitivo elevado, pessoas, né, de grande influência, que se convertem, né, que Jesus salva, que colocam a sua fé em Cristo. Mas de uma forma geral, esse não é o perfil. Consegue enxergar isso? Que na sua maior parte o povo de Deus é formado por pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que reconhecem o quanto eles são miseráveis e que Deus é tudo para eles, que tudo que eles têm e tudo que eles são vem da mão poderosa do Senhor. Você consegue ver isso? Basta olhar ao nosso redor. Você olha ao seu redor e é justamente isso que Paulo está dizendo aqui. Porque a mensagem da cruz alcança aquele que enxerga a sua própria debilidade. É o que nós vamos ver aqui nos versículos 26 a 28. Então, exatamente nesse versículo 26, ele cita 3 classes de pessoas que eram admiradas pelos coríntios. 3 classes de pessoas que eram admiradas por eles. Ele diz aqui que não são, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, não segundo o Espírito de Deus. Sábios segundo a carne. Quem são eles? São aqueles sábios, pessoas com boa educação, cultos, letrados, estudados. Não são muitos assim que são salvos. Você já reparou isso? Ele diz também sobre nem muitos os poderosos, sobre os poderosos. Aqui, poderosos faz uma referência às pessoas de poder, políticos ricos, pessoas influentes, pessoas do alto escalão. Não são muitas pessoas desse nível que se submetem à cruz de Cristo. E ele fala também sobre os nobres. Algumas traduções falam nobre nascimento, os de nobre nascimento, porque é justamente isso que ele fala, sobre aqueles de nobre nascimento, que nasceram, o famoso ditado, né? Nasceu num berço de ouro. Não são muitas pessoas assim também que são salvos. Você já reparou isso também? Esses são aqueles que faziam parte da nobreza, talvez da família real, ou de uma família muito influente, muito importante. Às vezes a gente encontra pessoas assim, né? Olha, você sabe quem que é aquele ali? Ele é da família tal, que é uma família influente, de poder, uma família forte no poder aquisitivo. Não são muitas pessoas desse tipo de nível, dessa classe, que são salvos. Então essas 3 classes de pessoas eram admiradas. Aí eu fico imaginando, porque encontramos pessoas, igrejas dessa forma ainda hoje. Essa realidade de Corinto, irmãos, é muito interessante, porque perfeitamente nós conseguimos puxar e trazer para nós. Porque nós encontramos muitas pessoas em diversas igrejas hoje que admiram pessoas por interesse. Eu estou doidinho para receber aquela família como membro da igreja, porque, olha, aquela família é influente. Olha, eu tô doidinho para conseguir trazer aquele político aqui para dentro da igreja e ele membrar e firmar com a gente, porque aí, né, nós vamos ter uma pessoa influente aqui no nosso meio. Olha, querido, se for depender se a influência for depender desse grau aí, o próprio Senhor Jesus Cristo estaria perdido, porque quem foi Cristo? Quando você olha a humildade de Jesus, a vida que ele viveu nesse mundo, o que ele nos ensinou, a questão da vida humilde, a questão do modo de vida, o estilo de vida que agrada a Deus. Então, eu imagino essa igreja admirando pessoas por interesse.
por interesse. Então essas três classes de pessoas eram muito admiradas, mas normalmente os servos de Deus não são nada disso. Não existem muitas pessoas assim, ricas, poderosas, extremamente influentes. Não existem muitas pessoas assim no reino de Deus. Por quê? Por quê? Porque pessoas assim têm uma grande tendência para rejeitar Deus, pois preferem a admiração das pessoas, manter a sua posição social de destaque, seus bens materiais e etc. e tal. Pessoas assim prezam muito o seu status. E eles já têm essa concepção de que se tornar um crente em Cristo ou um salvo em Cristo, popularmente conhecido como evangélico. Se eu me tornar um evangélico, então, no modo de entender desse tipo de classe, os evangélicos estão abaixo do nível. Abaixo do nível. Por causa do estilo de vida que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, como o que Cristo nos ensinou lá em Mateus, não ajuntai tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros aonde? No céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, ladrões não vão minar nem roubar. Aí Jesus ele conclui dizendo essa parte, dizendo, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Em Mateus 19, um jovem rico se aproxima de Jesus, lembra disso? E ele pergunta, mestre, que bem farei para herdar a vida eterna? Jesus cita alguns mandamentos para ele, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Não que Jesus estava dizendo ali que a salvação é por obras, em obediência aos mandamentos, não. Mas Jesus estava tocando na raiz do coração, lá no coração, naquela ferida daquela pessoa. Então, quando Jesus cita aqueles mandamentos, eu imagino, muito provável que com tom de orgulho, ele disse, mas Senhor, tudo isso eu tenho guardado, eu tenho observado, eu tenho obedecido. Eu tenho feito dessa forma desde que eu era garotinho, desde a minha mocidade. E Jesus, na sua infinita sabedoria, ele sabia exatamente o que estava fazendo, então, aí ele disse, isso, então, só te falta uma coisa. O que ele deveria fazer? Vai e vende tudo o que tem e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. E vem e me segue. Aí o que aconteceu então, nos versículos mais adiante, aquele jovem saiu triste. Por quê? Ele saiu triste porque ele era rico. E é aí que Jesus diz no versículo 23 de Mateus 19, é difícil entrar um rico no reino dos céus. Está vendo como é que funcionam as coisas? É isso que Paulo está dizendo, irmãos. A sabedoria do mundo acha que as pessoas mais poderosas, as pessoas mais fortes desse mundo, são os mais sábios, os mais influentes, os mais filosóficos, os mais entendidos, os mais poderosos, os mais nobres, a classe que nasceu num berço de ouro, da nobreza. Então, para essas pessoas, essa classe mais nobre são aqueles que, realmente, aquele ali é um... Sempre ele sai na capa da revista. Eu preciso fazer amizade com ele. Mas aí vem Deus e diz assim, não é dessa forma. Então, o meu pensamento não são os vossos pensamentos. É justamente aquela classe que vocês acham que é a classe mais fraca, mais debilitada, a classe menos aceita na sociedade, aquela classe que é a mais rejeitada, é justamente essa classe que eu vou salvar. Porque essa classe reconhece a sua debilidade diante da cruz de Cristo. E reconhece que sem a cruz de Cristo é impossível alguém ser salvo. Sem a cruz de Cristo. Então por isso que Jesus disse que não é impossível, mas é difícil um rico entrar no reino dos céus. Porque ele precisa jogar fora a sua, não literalmente, pegar e vender tudo como algumas pessoas ensinam. Vai, vende tudo que você tem e traz o dinheiro para a igreja e Deus vai te dar um pedacinho do céu. Rapaz, eu fico pensando, no dia do juízo, esses lobos devoradores aí vão ser consumidos diante de Deus. Não é? Misericórdia. Pessoas que vivem explorando as ovelhas, arrancando a lã. Misericórdia.
Mas é assim, irmãos. Então o plano de Deus é dessa forma. A cruz tem poder para salvar essa classe mais elevada? Tem. Ela é poderosa. Mas ela vai salvar? Ué, não. A menos que essas pessoas reconheçam a sua debilidade por causa do pecado, a sua necessidade de Cristo. A menos que eles reconheçam isso. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo. O mundo vai ser salvo? O mundo todo? Cada pessoa? Não. Não vai ser salvo. Então, por isso, Paulo continua dizendo, ele disse aqui no versículo 26, então, essas pessoas não são muitos. Basta você olhar ao seu redor, você vai ver. É como se Paulo estivesse dizendo assim, a maioria de vocês, todos pessoas simples. Não tem ninguém aí no meio de vocês aí. Talvez pode até ter, mas ou um ou outro aí. Mas normalmente, nós não vemos muito pessoas letradas, mestrado, doutorado, doutor, PhD, não sei o quê, e aqueles monte de títulos que o mundo preza tanto. Isso é a sabedoria do mundo, irmãos. Não que seja errado alguém fazer um curso e conseguir uma graduação, nada disso. Não é isso. Mas para o reino celestial, conheço pessoas que não chegaram a fazer nenhum seminário, nem instituto bíblico, nem nada. No entanto, são grandes servos de Deus com uma sabedoria, puxa, quem sou eu? Com uma sabedoria maravilhosa, porque estudam a palavra de Deus. Conheço um pastor especificamente que ele nunca chegou a fazer um seminário, um instituto bíblico, nem nada. Mas estudando a Bíblia, adquiriu uma grande sabedoria, começou a ajudar na sua igreja. Aí a sua igreja ficou sem pastor, então aí ele estava sem pastor, ele assumiu a igreja, se tornou o pastor da igreja, começou a dar aula num seminário, e aí aquele seminário deu um diploma de honraria para ele, né? Mesmo sem ele ter feito nada disso. Então você vê que, diante de Deus, né? Do contrário, eu conheço outros seminaristas também que fazem seminário, aí quando terminaram o seminário, né, aí você acha o tal, né? Agora eu sou formado. Não, agora eu terminei o seminário, então, agora eu estou cabeça cheia de ideias, cheia de conhecimento bíblico. Aí vai, assume o ministério e derruba aquele ministério. Por quê? Porque vai usar a sabedoria do mundo para conduzir uma coisa espiritual. Então não tem nada disso, irmãos. Tem que tomar muito cuidado com a sabedoria do mundo. Alguém que se achar o tal por causa do seu grau de elevação social. Né? Por isso Paulo então continua dizendo a mesma ideia no versículo 27. Olha, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Nós somos como loucos porque acreditamos, colocamos a nossa fé na loucura da pregação. Então Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo. Aos olhos do mundo nós somos os fracos. E realmente nós somos, amém ou não? Não é verdade? A gente não é fraco? A gente é fraco, a gente sabe que a nossa força está em Cristo. Então certo. Então Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Aqueles que eles olhavam e, puxa, aquele ali é alguém forte na sociedade, hein? Deus pega aquele que é ralezinho diante dos olhos da sociedade e confunde aquele. É isso que Deus faz. Aí no versículo 28, continuando a mesma ideia, Paulo diz, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, ou as que nada são, para confundir, ou para aniquilar as que são. Então ele usa duas palavras importantes aqui, confundir e aniquilar. Essa palavra confundir aqui, que ele usou no versículo 27, aqui ela é usada originalmente significando envergonhar, humilhar, rebaixar. Deus pega algo fraco e rebaixa aquilo que é forte. E é isso que Deus faz. Deus pega justamente essa loucura da pregação, a mensagem da cruz, que é tão desprezada por tantos, que é algo ilógico, sem coerência nenhuma. Deus pega essa mensagem aparentemente fraca e confunde o pensamento aparentemente forte do mundo.
Então é isso que Deus faz, ele rebaixa a sabedoria do mundo com a mensagem da cruz. Aí ele disse aqui, usou a palavra também aniquilar, né? Deus escolheu as coisas vis, desprezíveis desse mundo, e as que nada são, para aniquilar aquelas que são alguma coisa, ou aqueles que se acham ser alguma coisa. Então, aniquilar aqui é no sentido de tirar a força, ou a eficiência, ou tornar ineficaz. É como se Deus pegasse, então, essa classe baixa, né? E por essa classe baixa, Deus envergonhasse a classe alta. É como se Deus está dizendo aqui, essa mensagem da cruz, que aparentemente não é nada, é loucura, é desprezível, isso aí não tem lógica. Um Cristo que morreu numa cruz para salvar o mundo, isso aí não tem lógica. Então é justamente essa mensagem que para eles é uma fraqueza, é uma debilidade, é algo que não tem eficácia nenhuma. Porque para muitas pessoas é isso. A mensagem da cruz não tem poder para salvar, não. Isso aí não salva, não. Então Deus pega essa mensagem e confunde com essa mensagem aqueles que se acham fortes, ou aqueles que têm um conceito diferente de salvação. Porque tem muitas pessoas que têm um conceito diferente de salvação, não tem? Como é que você faz para ser salvo? Não, eu acho é o seguinte, você tem que ir para a minha igreja. Você vai para a minha igreja e aí lá você vai receber a salvação. Não é isso não. Você tem que chegar na igreja e você tem que trazer, né, oferta diante de Deus e dar, porque Deus vai ver seu coração, que você é sincero, e aí Deus vai te dar a salvação. Não, para ser salvo você tem que fazer o seguinte, você tem que pegar e juntar muita cesta básica, sair, distribuir para os pobres, dar esmola, fazer isso, fazer aquilo, você tem que ser batizado, você tem que... E aí vai por aí fora. Só que esse é o pensamento do mundo. Mas o pensamento de Deus é o quê? É pegar justamente aquela mensagem débil, fraca e... Tá, essa é a mensagem que salva. Você quer? Não, essa mensagem aí, esse Jesus pobre aí que nasceu, não, isso aí não é o salvador do mundo não. Ué, tá bom então eu vou salvar aqueles que colocam a sua fé nisso. E é o que acontece. Então aí aqueles que colocam a sua fé nisso, eles pegam o seu pensamento mundano e o seu coração equivocado quanto à salvação, joga aquilo fora e se submete ao plano de Deus. E qual é o plano de Deus para a salvação? Jesus Cristo e esse crucificado. É a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz. Esse é o padrão de Deus. Esse é o padrão de Deus. Entende? Então, Deus pega as coisas loucas, ou tolas e ignorantes, e usa para envergonhar as coisas sábias, que são aqueles letrados, os mestres. Ele pega as coisas fracas, que são débeis, simples, coisas sem aparente, né? E usa para envergonhar as fortes, que são aquelas pessoas seguras de si, fortes. Então Deus faz dessa forma. Ou seja, Deus usa a mensagem da cruz, que era considerada uma loucura, uma fraqueza, e mostra para os homens que é justamente essa pregação que salva. Foi o que nós vimos, recapitulando aqui o versículo 18. Porque a palavra da cruz, ou a mensagem da cruz, a pregação da cruz, é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Para nós é o poder de Deus. Para eles é loucura. Para nós é o poder. Porque a nossa fé está nisso, e nós conhecemos esse poder de Deus, nós conhecemos essa salvação em Cristo, nós nos submetemos a ela, nós depositamos a nossa fé em Jesus. Então, por isso, a segunda ideia que nós temos aqui, para fecharmos esse assunto, por que a mensagem da cruz alcança aqueles que enxergam a sua própria debilidade, aqueles que se acham um nada diante de Deus, aqueles que se acham tão debilitados, fracos, miseráveis, pecadores diante de Deus? Por que é justamente essa classe de pessoas que a mensagem da cruz alcança? Para que toda a glória seja dada somente a Deus. Porque do contrário, Deus estaria formando aqui nesse mundo um bando de convencidos. Ah, você vai para o céu? Ah, sim, eu tenho certeza que eu vou para o céu. E por quê? Não, porque eu estudei tantos anos lá na universidade e tal. Então, assim, eu tenho muito entendimento da palavra de Deus. Então, eu tenho certeza, meu lugarzinho está guardado lá.
Não. Imagina nós chegando diante de Deus um dia, e aí, supostamente, claro, Deus olha para nós e pergunta assim: por que eu deixaria você entrar aqui no lar celestial? Poderíamos, irmãos, com muita confiança dizer: Senhor, que é isso? Lógico, o meu lugarzinho está aí, Senhor, porque eu era, né? Olha, deixa eu passar aqui o meu currículo espiritual para o Senhor. Como se Deus não soubesse o nosso currículo. Irmãos, Deus conhece o nosso íntimo. Então isso é desnecessário, né? Se Deus perguntasse, chegar, aí eu acredito que algumas pessoas chegariam diante dele e diriam assim: Senhor, mas eu era de tal igreja, eu frequentava os cultos e eu era ofertante e eu ajudava na promessa de fé para os missionários e eu fazia isso e fazia aquilo e eu dava estudo bíblico e eu fazia tantas coisas, Senhor. E não é só isso não, Senhor. Eu também sou lá da família do fulano de tal, que é uma família de pregadores, que é uma família de pastores, é uma família tradicionalmente de missionários. É claro, Senhor, que eu posso entrar no céu. E daí você imagina já, supostamente, claro, aí você imagina a resposta que Deus daria, né? Então meu filho morreu por quê? Toda a honra seja dada a Deus. No versículo 29... ele disse: para que nenhuma carne se glorie perante ele. É por isso que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Por isso que Deus salva as pessoas aparentemente loucas, essa fé louca, sem nexo nenhum. Por isso que Deus salva essas pessoas pela loucura da pregação, que Paulo está dizendo. A pregação que é considerada como uma loucura. Por isso que as pessoas olham para nós e acham que a gente é louco. Você crê num Jesus que morreu na cruz? Você é louco. Você é louco. Você ainda mantém a sua fé em Deus? Você é louco. Você serve a Deus? Você é louco. Deus não existe. Aí, como semana passada a gente viu, né? Isso aí é uma historinha, é um conto de fadas para aqueles que têm medo do escuro. Aí vem um outro e disse, né? Não, o ateísmo, isso aí é uma história para aqueles que têm medo da luz, né? É uma desculpa para aqueles que têm medo da luz. Entende? Quando nós olhamos as pessoas que foram muito usadas diante de Deus, na palavra de Deus, as pessoas bíblicas ali, na verdade, irmãos, nós vamos entender melhor se nós estudarmos os personagens bíblicos. Por exemplo, quem foi Neemias? Homem grandemente usado por Deus. Vou citar alguns pouquinhos aqui. Não dá para a gente comentar sobre eles, mas só falando sobre quem eram eles. Quem foi Neemias? Neemias qual que era a profissão dele? Ele era copeiro do rei, serviçal. Quem foi Amós? Amós foi agricultor e boiadeiro. Quem foi Ruth? Uma pobre viúva. Quem foi Esther? Esther foi uma mulher que pertencia a um povo desprezado e jurado de morte, os judeus. Quem foi Jó? Jó foi um homem pobre e doente, que perdeu tudo, que viveu um período da sua vida na miséria, humanamente falando. Quem foi Daniel? Sadraque, Mesaque e Abednego? Foram 4 jovens que foram levados para o cativeiro na Babilônia. Quem foi Mateus? Um cobrador de impostos, odiado por muitos. João Batista, um homem que andava pelos desertos vestidos de pele e se alimentava de gafanhotos e mel. Ele não comia caviar. Já comeu caviar? Não se manifesta não, senão a gente vai achar que você é de classe alta, hein? Está no lugar errado. Quem foram Pedro, André, Tiago e João? Eles eram pescadores. Pescadores. O malfeitor na cruz que nós vimos quando nós estudamos as 3 cruzes em Lucas 23. O próprio Cristo.
uma figura simples e humilde, e por aí vai. Então você vai vendo os personagens que Deus foi usando na palavra dele, aqueles que Deus foi usando e direcionando, foram grandemente usados na mão de Deus, pessoas simples, pessoas simples. Eu fico imaginando, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, quando ele foi escolher os 12, a Bíblia diz que ele passou a noite em oração, e aí no outro dia ele escolheu os 12, aqueles que iriam acompanhá-lo no seu ministério, seriam usados nas suas mãos para darem prosseguimento à doutrina de Cristo e tudo mais. Eu fico imaginando se Deus dissesse para nós assim, olha, se Deus dissesse para você e para mim, vai lá e escolhe 12 pessoas que eu vou usar grandemente na minha obra. A gente iria errar feio. Quem que a gente escolheria? Deixa eu ver aqui. Quais são os mais sábios e os mais entendidos da Bíblia? Aquele ali, ó, ele fez o seminário, estudou tantos anos. Tá. Quem mais? Aquela pessoa ali, ó, ele tem doutorado. Opa, pá. Quem mais? Aquele ali, ele tem PhD, ele é mestre em teologia e não sei o que, não sei o que. Opa, então... Aí Deus vem, Cristo vem e pega pescadores, coletor de impostos e... Então a gente erra feio, porque a nossa percepção é diferente. Para quê? Para que toda a honra, toda a glória seja dada somente a Deus. Então Paulo ele diz aqui, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas agora ele traz uma palavra de conforto no versículo 30. Mas vós sois dele, de Deus, em Jesus Cristo. E esse é o ponto-chave do versículo. Vós sois dele em Jesus Cristo, por Cristo, através de Cristo, por causa de Cristo, vós sois dele, o qual para nós, Jesus, foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então Deus manifestou a sua sabedoria, a sua justiça, a santificação nas nossas vidas e a redenção, quando Ele nos redimiu do pecado e nos levou para a luz. Através de quem? Cristo. Para quê? Para que toda a honra, toda a glória seja dada somente a Deus. Por isso Ele disse no versículo 31, finalizando, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque tudo que nós temos e tudo que nós somos é somente por Deus e para Deus. Por Deus e para Deus. Aqui é uma citação de Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. Paulo usa a citação de Jeremias para ensinar para eles. Então, olha, irmãos, assim como a geração dos coríntios hoje, concluindo aqui, existem muitas pessoas que admiram pregadores, pastores, porque são cultos, influentes, com mestrados e outros títulos nobres, templos enormes, lotado de pessoas, pregadores famosos e influentes da internet. Não é a época que a gente vive hoje? Eu admiro aquele pregador porque ele é famoso. Então, quer dizer, pessoas admiram esse tipo de pregadores, de líderes. Por quê? Porque são pessoas que têm uma influência. Mas aquele pregadorzinho de uma igreja pequena, ou aquela pessoa, né, que, não, aquele ali não tem influência nenhuma. Esses normalmente não são admirados. Então, olha, não me entenda mal. Não é errado alguém fazer um seminário, ou um instituto, ou ter um doutorado, PhD, etc. e tal. Não é errado isso. Muito pelo contrário. Isso é importante. Mas... nós temos que entender que nada disso diante de Deus, tem valor. Nada disso. Porque o que tem valor é a vida que ele tem em Cristo. A vida que ele vive para Cristo. Então nunca se esqueça, às vezes nós admiramos uma coisa, mas Deus diz, não é isso que é importante para mim, é isso. Porque os nossos olhos, nós vemos a matéria, nós ouvimos as palavras, mas Deus consegue enxergar o todo, inclusive o íntimo do coração do ser humano. Deus consegue enxergar. Então a mensagem da cruz, ela tem poder para alcançar qualquer pecador e qualquer coração.
desde que seja um pecador arrependido e um coração quebrantado. Não só para ser salvo, mas também porque é salvo. Porque nós somos salvos quando reconhecemos a nossa debilidade diante de Deus. Mas o desejo de Deus é que nós continuemos reconhecendo a nossa debilidade diante dele. Porque, afinal de contas, todos nós viemos de onde? Do pó. E um dia todos nós voltaremos para o pó. Então, quando a gente acha que a gente é grande coisa, pensa nisso. Na realidade, o que você é? Eu sou doutor, eu sou PhD, eu sou mestre, eu sou isso e aquilo, tal. E você, o que você é? Eu sou pó. Você é o quê? Pó. Aí o que é isso? Aí você explica para a pessoa. Eu sou pó. Pela graça de Deus. Não para me orgulhar, mas pela misericórdia do Senhor. Amém? Que Deus abençoe essa mensagem a todos nós. Vamos ficar de pé?